decidi ser médico pela família que eu tinha. Os meus avós, meu pai, minha mãe, irmã, achando que eu prestaria um serviço talvez melhor a eles, a quem eu tanto os queria, do que outra qualquer profissão. Primeiro. Segundo, havia uma recomendação de meu pai de não entrar em política. Ele sempre procurou, delicadamente, dizer, não entre em política. Entregue isso ao Alcides Carneiro, entregue a outras pessoas, mas não faça política porque ela é decepcionante. Então eu fiz medicina. Talvez tenha sido a maior alegria da vida dele quando eu me formei, que ele teve. E emocionou-se muito quando, da minha formatura. Eu me realizei 2 vezes. Primeiro, porque me formei. Segundo, porque ele se emocionou. Viu? Tudo isso tem, naturalmente, um significado pessoal muito grande. De modo que fiz medicina, não cheguei a me arrepender de ter feito medicina, embora tenha tido surpresas na profissão. Me formei em medicina na faculdade de Recife, ao tempo em que ela foi federalizada. Entendeu? Logo depois, em 48, logo depois eu fui à Serra Talhada. Lá tinham 4 médicos. Hoje tem 70, 80 médicos. E logo em seguida, recordo-me eu, na semana que cheguei, papai me acordou às 4 horas da manhã, perguntando se eu sabia fazer parto. Eu disse, sei por quê. Disse, porque tem uma pessoa aí chamando para você fazer um parto. Não lhe rende nada porque é uma pobre mulher que sofre, uma moça, no Alto da Conceição. Eu digo, vou fazer o parto. Saí de casa e deparei-me com um espetáculo das parteiras, um cepo para rolar doente, uma série de procedimentos que eu condenei de saída. Eu pedi para elas saírem, essa coisa e tal, enquanto eu examinava a doente. Era uma primípara e estava com um dedo de dilatação. Esse caso fez com que eu demorasse, porque tinha que esperar que a dilatação se processasse e eu pudesse atuar como médico. E o que ignoraram? Mas o senhor não atua imediatamente? Disse, não, eu não devo atuar imediatamente. E qualquer mão aqui, ao invés de fazer o bem, faz o mal a esta parturienta. E demorei. Isso, cheguei, a coisa aconteceu, fiz o parto e cheguei 8h30, 9 horas em casa. Papai, sôfrego, no terraço da casa, andando para lá e para cá, e preocupadíssimo. Disse, mas você demorou muito, foi que houve? Fez o parto? Fiz. Homem ou mulher? Eu digo, homem. Muito bem. Já posso dizer que tem um doutor em casa. Em Serra Talhada permaneci cerca de 2 meses. Estava para instalar o consultório, quando recebi um telegrama de meu futuro cunhado, Alcides Carneiro, que era presidente do IPAS, perguntando se eu gostaria de ir para o Rio de Janeiro, que ele tinha um lugar para mim. Foi um chororô dentro de casa, sem precedente. Minha avó, até meu avô, já em idade avançada, vê as lágrimas, e mamãe, papai, não, sereno, olhos úmidos, mas muita serenidade.
todos deram opinião, não pode, você vai nos deixar na hora que mais a gente precisa de você e tal. E eu fiquei para aderir a essa tese de ficar. Papai disse, eu sempre lhe aconselhei procurar o bom meio. Não é que Serra Talhada não seja um bom meio, é uma cidade que está em desenvolvimento, mas você precisa ir para onde existem as coisas. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Lá está a melhor elite, lá está o mundo político, lá está o mundo civilizado em qualquer profissão. De maneira que se você quer fazer carreira, quer aprender, o caminho seu é aceitar o convite de seu futuro cunhado. Eu vou ter um sentimento de saudade, de tristeza, mas acontece que isso passa. Agora, não passa é a oportunidade que lhe está sendo oferecida. Você não pode perder, por hipótese nenhuma, a passagem do trem. Tem uma vaga e você pega. Vá para o Rio de Janeiro. Então, dito isso, os outros silenciosamente ouviram o conselho e ele tratou de conseguir os dinheirinhos para que eu viajasse. Nos despedimos com um abraço que quase não terminava. Fui ao Rio de Janeiro e lá fui recebido por Alcides, a família, que são princeses. Alcides no apogeu do seu prestígio, pelo amigo pessoal do Dutra, do general Dutra, que era presidente da República, disse, bom, você não tem preguiça, quer trabalhar? Quero trabalhar. Amanhã você se apresenta no Hospital do Servidor do Estado. Vou para o IPASE agora, para a sede, para providenciar já a sua publicação no nosso diário oficial. Fui para o hospital, o diretor era Raimundo de Brito, que foi ministro da Saúde. Papai esteve comigo no Rio de Janeiro 3 meses. Após 3 meses, voltou e 13 dias depois de voltar, faleceu em Recife. Então, eu parei tudo no Rio de Janeiro, pedi ao Alcides para vir e demorar no mínimo 30 dias aqui. Vim para Recife, encontrei meu pai doente e com um diagnóstico de apendicite aguda. Não houve a intervenção por discordância do cirurgião que achava que o quadro estava mascarado com a medicação feita de urgência. Perguntou o que é que eu achava, eu respondi que era filho, mas ele discordou do meu ponto de vista. Eu digo, então não devia ter perguntado, professor. Ele disse, não, perguntei porque você foi meu bom aluno, etc, etc, etc. Bom, resultado. Papai veio a falecer e isso modificou meus planos de vida. Fui à Serra Talhada, deixei meu avô lá à frente dos negócios e voltei ao Rio de Janeiro. Recebi telegrama de meu avô dizendo que era necessária a minha presença lá. Então, eu disse ao Alcides, eu vou viajar para lá, se eu puder, continuar no cargo, tudo bem. Se não, paciência. Fiz as coisas que devia ter feito, preparei e voltei ao Rio de Janeiro. Já casado, primeira esposa. Alcides disse, chegou na hora H. Eu digo, foi que houve? Ele diz, vagou o lugar de chefe do Serviço de Arquivo Médico e Estatística. Converse com o Raimundo Brito e com o Aloysio Salles, irmão do senador. E pergunte-lhe se o lugar é bom. Aí eu perguntei, disseram, a moda agora é a instalação de hospital. Dona Lourdes, que é entendida aqui desse assunto, está fazendo um custo, extensão de um custo de
administração hospitalar, e eu acho que é uma novidade. A Luísio Salles dizia, eu lhe convido para sócio. Porque eu sou clínico, mas vou ver se faço isso, para ganhar dinheiro, Aloysio. Aqui a concorrência é muito grande, já naquela época. Eu aderi. Eu digo, mas eu vim fazer medicina. Ele disse, vai fazer medicina porque depende de nós o que a sua atuação dentro do arquivo. Porque médico sem arquivo, sem prontuário, não é médico. Então eu aceitei. E haja consultas, e haja colegas em fila para esperando a vez, para poder ver os prontuários, essa coisa. Isso me levou, eu estava preso a um cargo efetivo, cargo isolado, de provimento efetivo, e fui levando. Mas sem deixar de vir ao Nordeste. Vez por outra eu vinha, passava 5 dias, 6 dias, essa coisa. Alcides disse, vamos fazer o seguinte, vamos estudar uma maneira de você ser médico em Pernambuco, sem prejuízo do seu lugar aqui. Criaram o lugar, ele e a Belardo Jurema, a que eu dei esse favor, criaram o lugar de inspetor médico do Nordeste. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Natal. Fazer os ambulatórios, essa coisa e tal. Mas eu precisava passar mais uns dias aqui para ver o que é que é. Ele disse, você está pronto para fazer isso. Vim para cá e fiz Recife, era Olímpio Vanderlei, o chefe de serviço, muito meu amigo. Fui a Alagoas, e a Alagoas eu fiz um relatóriozinho rápido para Raimundo de Brito, dizendo que lá não tinha nada. Ele disse, quem quer ficar no Nordeste não diz isso. Disse, não encontrei a coisa inteiramente preparada, mas vou lhe dar meios. Aí me deu meios, eu instalei os 3 consultórios e o serviço médico. Voltei aqui a Pernambuco, e de Pernambuco aconteceu o delegado entrar em atrito lá e pediu demissão. Raimundo de Brito não só tinha o telefone do telégrafo e o nacional na Dantas Barreto, no telefone. Eu fui para Dantas Barreto, a chamada de Raimundo de Brito. Aloysio, você topa ser delegado do IPAS? Eu digo, doutor Raimundo, eu sou um homem prisioneiro, é uma situação. Preciso ficar aqui. Não tenho como ficar. Ele disse, e tem que ficar aí. Eu digo, por que, doutor Raimundo? Ele disse, porque eu quero que você seja um delegado. Eu digo, com carta branca? Com carta branca. Todo mundo era armado lá, viu? Na coisa. E eu tive o prazer de conhecer Cordeiro de Farias. Era o governador do estado. E pedi uma audiência a Cordeiro de Farias. Pedi a ele que me desse 2 investigadores, homens fortes, trabalhados, para desarmar o pessoal. Doutor. Eu digo, eu sou de opinião, governador, que lá deve entrar caneta automática. Mas nunca era revólver. Desarmaram, era o 81, desarmaram o 45. Foi uma surpresa danada para todo mundo entrando e tal. E reuni o pessoal e eu disse, aqui eu quero trabalho. Negócio de ponto na hora, atrasou 15 minutos, não quero ter notícia, eu quero produção. Eu quero produção. O que vocês têm que fazer, eu quero que vocês produzam. Agora, no dia que precisar faltar, um dia que vocês queiram fazer em casa qualquer problema de interesse da família, venham à vontade a mim, me comunique e está acabado. E assim eu me conduzi. Fiz amigo de todos eles. Eu estava no IPAS, na função, quando chega o doutor Olímpio Bonal Filho, de Campina Grande.
e disse: Aloysio, eu acabo de ser nomeado delegado do hospital Alcides Caneira. Delegado não, diretor. Diretor, digo melhor. E eu vim convidá-lo para ser meu vice. Eu disse: vou para Campina Grande, uma possibilidade. Em Campina Grande, fui como vice-diretor e chefe de clínica, acudindo lá determinadas situações. E haja ser frequentado o hospital por conterrâneos meus, por pessoas amigas, por prestação de serviço minha. Como eu estava no arquivo médico do Rio de Janeiro, pediram que eu também organizasse o arquivo. Fiz de tudo um pouco. O resultado é que esse volume de pessoas que me procuravam lá me perguntavam: por que é que o senhor não é político? Então eu respondi: eu devo ser político pelo sangue, mas não gostaria de fazer política por uma recomendação do meu pai. Doutor Aloysio, o senhor é um homem que se elege facilmente. O senhor é um homem que conhece o Estado e tem sua terra, que é grande, hoje são 5 municípios. De maneira que entrei na política. Decidi entrar na política. Primeiro mandato, fui eleito só por Princesa. Embora tivesse tido votos aqui, votos em Campina Grande. Cheguei a ter mais votos do que brasileiro, médico. Tive 620 votos em Campina Grande. Viu? Quer dizer, graças ao trabalho que fiz, social e como profissional médico. Fui eleito, fechei a casa em Campina Grande e comprei uma casa aqui, porque eu vendi uma casa que tinha em Recife. Vim morar em João Pessoa, na rua João Amorim. De lá, eu frequentava a Assembleia, passando pela frente do IPASE, encontrando com colegas e tal, mantendo esse relacionamento. Fiz o primeiro ano, a primeira legislatura, fiz a segunda, fiz a terceira, na quarta, eu digo: vou voltar a ser médico. E comuniquei que ia deixar ao pessoal que ia descansar pelo menos um ano. Muito difícil as eleições, pela pobreza que existia no sertão. Viu? E eu, naturalmente, que não fui ajudado por nenhum político até hoje, fiz política às minhas expensas, disse para mim mesmo: ou eu deixo ou quebro. Porque política sempre custou dinheiro e custará muito mais, se não mudarem as coordenadas dessa atividade. Resultado: estava numa conversa social quando Humberto Nóbrega era reitor da universidade. Chegou para o meu lado, começou a conversar ao meu lado e disse: Aloysio, eu gostaria de perguntar se você não queria ir para a universidade. Para onde? Ele disse: o lugar é o que menos deve lhe preocupar. Terá seu destaque. Chama Antônio Dias, que estava presente, disse: nosso futuro colega na universidade. Aí Antônio Dias disse: boa notícia. Ele gostava muito de mim. Disse: para onde vai? Aí Humberto disse: vamos estudar. Disse: eu, pelo menos, já quero segurá-lo na mão e não largá-lo. Vai ser meu assessor por isso. Tem o hospital que está necessitando de uma pessoa que dinamize aquilo. E você tem uma especialidade, é o arquivo. E essa coisa e tal, essa história. Bom, dito isso, cerca de uma semana depois, eu recebo um convite de Isaías Silva para fazer uma palestra no Santa Isabel para os médicos.
E eu fiz a palestra sobre o arquivo médico, sobre trabalhos, viu? Sobre congressos. Viu? E disse, agora você está convidado, depois dessa palestra, para fazer lá no meu ambiente, no INSS. Tem um bom auditório, etc. Ficaram impressionados. Eu já estava novo, com os conhecimentos novinhos, de maneira que fui muito bem sucedido. Isso me valeu o respeito que a classe ainda hoje me tem. A propósito da universidade, cumpridas as minhas tarefas, eu recebi uma convocação do governador Tarcísio Buriti. E imediatamente e curiosamente procurei saber o que é que Sua Excelência desejava comigo. Ele era governador recém-eleito pela Assembleia Legislativa do Estado. E fui ao escritório e lá, não cheguei a me sentar, ele disse, topa ser meu secretário? Eu digo, governador, eu é que deveria perguntar a Vossa Excelência se o senhor me topa como seu secretário, se soubesse que era aqui eu vinha para receber esse honroso convite. Ele disse, pense e me dê a resposta dentro de 24 horas. O convite está feito. Eu disse, não, eu preciso antes ouvir o Conselho de Família, para naturalmente dar uma resposta. Diz, tem 6 na sua lista. Você foi escolhido como o primeiro por mim. Então, conversamos mais qualquer coisa ali e depois eu me dirigi à nossa casa, à nossa residência lá no Cabo Branco. Cheguei lá, na hora do almoço, consultei aos filhos, que não entendiam nessa época muito da coisa, mas a filha Simone, como sempre, liderando as nossas ações, os nossos desejos, disse ela, o senhor gosta de trabalhar, é capaz, viu? E dará conta do recado que muito nos alegra e o senhor tem capacidade de trabalho e vai realizar uma boa administração. Animado com essas palavras e com o concordo posterior de minha esposa, a primeira esposa, Dona Denise, eu naturalmente que estava credenciado a dar uma resposta ao governador Tarcísio Buriti. No mesmo dia e no fim da tarde, procurei-o e disse, eu aceito. Ele disse, aceite porque eu vou lhe dar carta branca. Vou lhe dar força para você realizar. Eu sou a primeira vez governador, você vai ser a primeira vez secretário. Então, você faça por onde nós merecermos. Fiz uma administração, modesta parte, boa. Mesmo porque contei com o ministro Valdir Arcoverde, que era neto de paraibanos de Patos. E ele diz, Aloysio, a próxima vez que você vier aqui, sem festa, como o dia de hoje, que é da minha posse, você tem uma preocupação, trazer projetos que nós precisávamos realizar na Paraíba. Essa circunstância me deu lugar a reforma de hospitais, construção de hospitais, abastecimento de água singelo para lavanderias e água potável para beber. Enfim, realizei várias unidades de saúde, 162 unidades, inclusive a unidade número 1, que eram as mais simples, e a unidade número 2, que eram as mais complexas.
onde tinha o médico, onde tinha a enfermeira diplomada, onde tinha o dentista e 4 auxiliares. Isso modificou um pouco o panorama e a expectativa das comunidades por onde andei. Servi como secretário na minha administração a 138 municípios, de 151 que tinha todo o estado. Essa circunstância me credenciou, o ministro esteve aqui nos visitando, estivemos aqui em João Pessoa, fomos a Campina Grande, ele viu o que realizei em Campina Grande, viu o que realizei aqui em João Pessoa, examinou toda os papéis, a documentação que justificava o meu trabalho e, consequentemente, aprovou e disse: eu me dispenso de ir além de Campina Grande, porque sei que você, se não fez tão bom, fez melhor. Como secretário de Saúde, tive a oportunidade de instrumentar algumas instituições da saúde, inclusive o Hospital Laureano, para quem consegui um acelerador linear através do ministro Valdir Arcoverde, o que foi inaugurado pelo governador Tarcísio Buriti, nessa oportunidade. É necessário que se diga que eu melhorei o padrão médico do nosso estado, com esses cursos, como já falei, beneficiei os médicos, coisas que já havia feito, eu já havia exigido do governador João Agripino. E me dou por satisfeito como médico, porque beneficiei a minha classe, que muito me honra, e beneficiei a Paraíba quanto foi possível. Bom, feito isso, eu trabalhando, mas atento, naturalmente, às atividades, sem esquecer, um minuto sequer, de que eu era filho, com a responsabilidade grande, sobretudo nesta capital, pelos movimentos que houve anteriormente. Falar sobre meu pai não é fácil. Eu me emociono, porque nada para mim o substitui. Ele só me deu conselhos e conversas a dois, que me preocuparam e fixei-os. Quanto à minha educação, quanto ao meu comportamento social, quanto a frequentar redação de jornal. Ele disse: quem não frequenta a redação de jornal perde uma universidade. Ali se discute o mundo, ali se discute costumes, hábitos e a política do mundo. A redação de jornal é uma universidade. Eu frequento aqui todas as redações e frequento em Recife. E devo muito a essa frequência à minha experiência. E gostaria que meu filho a seguisse. Bom, mas isso é uma conversa anterior que eu tive com ele antes nossa vinda para cá, porque ele morreu em 49. Nós já estamos falando em 1954, 58. Resultado. Fiquei namorando, Dias gostava muito do meu trabalho, me requisitava sempre para ir lá. André Cavalcante trabalhava lá, na diretoria, na reitoria, muito meu amigo. E o resultado é que Humberto foi de suma delicadeza comigo. Já que você não é funcionário, você manda, me chama a parte, diz o que quer, como quer, e eu lhe dou os meios. Isso me ajudou muito. Devo isso a Humberto Nóbrega, cuja memória não é esquecida. Então, voltei a pensar em voltar à política. Voltar à Assembleia. E voltei.
E na Assembleia, ocupei 4 ou 5 comissões técnicas, inclusive Educação e Saúde, cada uma 2 vezes, e fiz a minha parte dentro dessa coisa. Gostaram? Tinha uma maneira de proceder no plenário. Quando todo mundo, ao chegar, achava que eu ia ser, ia sair da minha linha de conduta dos anos anteriores, que fui deputado, e voltava carregado, com a bateria carregada. Enganaram-se. Eu continuei o mesmo deputado e aconselhando aos que brigavam não brigar, porque não havia futuro. Dito isto, vem a grande marca no meu espírito, que foi a Revolução de 1930. Ou melhor dizendo, a luta de Princesa Isabel, no governo do presidente João Pessoa. O presidente João Pessoa dizia, no Rio de Janeiro, que vindo a governar a Paraíba, 3 famílias ele destruiria. Pereira, Dantas e a família em Monteiro, cujo nome me foge. Papai, quando Suassuna o escolheu como primeiro vice-presidente na chapa, Queiroga como segundo vice-presidente e Lira como candidato a governador. Lamentavelmente, isso não agradou as coisas no sul do país. Por quê? Porque havia um jogo de carta marcada. Após a frustração de João Pessoa e não ter sido no lugar de Solon e no lugar de João Pessoa, ele frustrou-se um pouco. Mas Epitácio perguntou se ele aceitava vir dirigir a Paraíba. Ele dizia: o senhor acha que eu estou capaz de dirigir a Paraíba? Ele era ministro do Tribunal Militar. Mas antes de mais nada, era pessoa. E as pessoas, tanto Queiroz, meus amigos, como Cavalcante, paraibanos, têm o mesmo sangue. São fortes, são inteligentes, são trabalhadores, mas impetuosos, geniosos, etc. Papai, consultado por Suassuna, como meu irmão, foi contra. E não se guardou o segredo disso. Vazou. Disse: não, João Pessoa, eu acho que é uma grande escolha. É o presidente da República que vai mandar na Paraíba. Porque ele obedece a Epitácio, Epitácio não tem filho, e confia isso aqui ao filho, o filho vai fazer bem. Agora, eu acho que Epitácio não tem força para segurar o temperamento de João. Mas não tem problema. O que fizer está feito. Eu voto nele para governador. Renunciou à condição de candidato e deputado, que deve ter sido analisado, mas não veio a ser confirmado. Prestou, deu a sua depoimento no diretório, e vem João Pessoa para o Estado, com um temperamento, papai educado, prevenido naturalmente, mas papai só sabia uma coisa: era a existência de Princesa. Queria fazer de Princesa uma cidade. E o conseguiu em 21 desse mês, no dia 19 desse mês, vem o aniversário da cidade. Em 1921. 19 de novembro de 1921. Preparou a cidade de 1905 até 1908 para vir a ser cidade. Angariou prestígio nas circunvizinhanças de Princesa, em todo o Vale do Piancó. Aí, nesse tempo, o Estado tinha 39 municípios. Hoje tem 223. Então, papai frequentou o palácio, parabenizou o presidente, mas sempre
prevenido. Agora, convocou para uma ou duas conferências particulares. Uma não foi nada agradável e, por isso, ele ficou propenso, intimamente, a deixar a sua atuação na capital, onde ele tinha uma atuação grandiosa, aplaudido, tido como rico, generoso. Os comandantes da Festa das Neves iam esperá-lo no tabuleiro, lá perto de Santa Rita. João Pessoa terminou, naturalmente, desprestigiando, como desprestigiou a família Dantas, a família Suassuna, viu? E Monteiro, a atuação também Monteiro. Papai foi suportando a coisa, na medida do possível. Quando, para surpresa dele, João Pessoa visitou o Princesa. Em primeiro lugar, contra a expectativa do ministro José Américo. Mas visitou o Princesa, já em meio a uma sequência de 2 anos de desprestígio. Papai o recebeu em festa grande, provando de que a região e a gente sertaneja é hospitaleira. Foi nosso hóspede. Dormiu em nossa casa com a comitiva. E voltou, comunicou a papai rapidissimamente. Ele perguntou ao meu pai, já sabe das modificações que o diretório tomou? Ele disse, tenho notícia. Aliás, uma notícia triste para mim. Não escolheram o nome de Suassuna para figurar na chapa federal. Ele disse, é verdade, João Pessoa. Disse, nesse caso, eu não tenho condições de votar em Vossa Excelência para vice-presidente. E, consequentemente, no presidente Getúlio Vargas. Cara a cara. Foi a única conversa que meu pai teve com João Pessoa. O Pessoa disse, lavou o rosto, e disse, vamos para o banquete. Depois eu quero dar uma caminhada na cidade. Foi para o banquete, elogiou o papai ao máximo. Zé Américo fez um brinde a Epitácio Pessoa. Disse que ali estava um dos maiores amigos, se não o maior, de Epitácio, o papai, porque papai homenageou Epitácio com a estátua corpo inteiro em Princesa, única no estado da Paraíba. Por quê? Porque devia favores a Epitácio. Epitácio favoreceu a Princesa. Comandou a campanha de 15, que foi a maior campanha que já se fez no Estado. Campanha política. Essa circunstância fez de meu pai o grande amigo de Epitácio. Papai ia para a casa do pai de Hernani Sátiro em Patos e reunia todas as lideranças. E lá eles faziam papai do homem para pedir a Suassuna, para pedir a Solon e Luciano. Era a liderança. Papai, então, o presidente convidou o papai para ir para acompanhá-lo. Papai dizia, não, eu só acompanho, dizendo a Zé Américo, se ficar certo de Suassuna ir para a chapa. Porque eles decidiram tudo isso 12 dias antes da eleição. A não ser assim, eu fico no meu lugar. Eu daqui não saio por hipótese nenhuma. Aí Zé Américo ficou preocupado e tal, mas viajaram. Quando viajou, o nosso ajudante de ordem, Elísio Sobreiro, entregou a papai um papel, onde vinha a listagem dos escolhidos, deputados federais, um candidato a senador, que era 1/3 apenas que estava sendo eleito no Senado, e viajou. Nós já estávamos em Princesa com um delegado contra nós. Tenente Arruda foi coronel Arruda, Manuel Arruda, de
Pombal. E houve a campanha de desarmamento, desarmaram todo mundo, amigos e inimigos, numa época em que Antônio Silvino e Lampião andavam pelo Estado, e a polícia não tinha número bastante para manter a ordem e combater Lampião. Nós tínhamos apenas 20 homens que regularizavam a volante de Princesa. Regularizava como? Os outros homens que completavam cerca de 50 homens, armados de fuzis, armados de outras armas. Não é não é da história. Há de se perguntar, e onde arranjou essas armas? O presidente Bernardes mandou para a Paraíba bastante armamento para combater a Calúnia Prestes. E Suassuna presenteou a papai uma quantidade de armas para o combate a Lampião. Questão cerrada. Nós dois somos responsáveis pela presença de Lampião no Estado. O papai disse, pela presença não, pela ausência. Vamos responsáveis pela ausência. Vamos sacudir fora. Vieram para a Princesa, isso em 22, 23. Sabendo de tudo isso, João Pessoa, naturalmente, que aprimorou o desprestígio para acabar com a liderança de papai. Viu? E o fez. Mas, 24 horas depois de João Pessoa ter saído de Princesa, papai teve notícia de que o delegado de Teixeira era novamente nomeado contra os Dantas. Em Teixeira, ao chegar, prendeu as mulheres de idosos, os Dantas, prendeu Silveira Dantas, os irmãos, e papai mandou um contingente armado para ajudar Silveira. A circunstância política, então, foi arruinando, e o fato é que terminou papai com a atitude dele mandar atacar coisa, e o telégrafo. Viu? O telégrafo. Chegando no meio do caminho, encontrou o delegado. Disse, eu quero avisar confidencialmente que vem 50 praças para a Princesa. Papai então inverteu o telegrama. Passou o telegrama, rompendo com João Pessoa, e dizendo que permaneceria em Princesa para defender os seus amigos, se necessário fosse. Estabeleceu o seu rompimento. João Pessoa, que estava em Cajazeiras, voltando à capital, surpreendeu-se com o telegrama e pediu que papai ratificasse. Papai ratificou. Ratificou dizendo, inclusive, que soubera que ele tinha feito mal a ausência dele e de Suassuna. Aí estabeleceu-se o rompimento, porque papai disse no telegrama o que tinha sabido. Então ele mandou um telegrama dizendo que, tendo sido recebido em festa em Princesa, e com a franqueza como ele falou, estava surpreso, mas não tinha receio, João Pessoa, daquilo que ele advertia no segundo, que estava disposto a defender os seus amigos. Em vez de 50 praças, mandou 150. Para Teixeira, de Teixeira, veio para Imaculada, Água Branca, Tavares, aí papai já estava freando. Papai fez uma convocação dos amigos, 400 homens, chegaram logo, veio rápido, e mandou 200 para Tavares. Aí começou a luta, a grande luta em Tavares. Destruíram tudo. A vila que era bastante grande. E haja telegrama. Papai passava telegrama para João Pessoa passava para papai. Viu? João Pessoa, na realidade, foi bem assessorado para esse tipo de movimento. Viu? Ele tinha como secretário o doutor José Américo, que era quem conhecia toda a Paraíba. Porque João Pessoa não conhecia um paraibano.
Mas já alguém tinha que ser escolhido, e o foi, depois de fazer as pazes com Epitácio, Zé Américo, porque ele era alfredista, era do cônego Monsenhor cônego Leal, Valfredo Leal, que papai era Valfredo, depois no governo. Próximo a Valfredo Leal, papai passou-se para Epitácio. Coincidiu com a campanha de 15, depois de Castro Pinto, e papai fez a luta no sertão. João Pessoa cuidou da capital. Fez alguma coisa na capital, destruiu a igreja, melhorou o palácio, fez o palácio, eu tenho o retrato de fotografias antigas, e melhorou consideravelmente o palácio. Ele promoveu ações dignas de ser imitada e levada à frente. Trazia dentro de si um programa renovador, viu, da Paraíba. E papai ficou lá na luta armada, 6 meses. Os 6 meses foi terminado a luta praticamente com a coluna da vitória. 200 homens em 9 caminhões que se dirigiu à princesa com um feiticeiro. Esse feiticeiro, onde chegava, fazia o discurso e persuadia a quantos o ouvia de que iam pegar Zé Pereira a unha, sem gastar uma bala. E a soldadesca batia palma e acreditava. Você veja a mentalidade da época. Chegaram a Água Branca, onde dormiram. No dia seguinte, papai mandou, o dia anterior, papai mandou um contingente armado de 80 homens e fez a emboscada, e quem se salvou ainda está correndo essa hora. Depois de tanto... Confirmada a ruptura sem precedente, papai acompanhou com muita atenção as discussões entre João Dantas e João Pessoa. João Dantas, sem a garantia de permanecer, mudou-se para Recife e fez a campanha pelo jornal. Quando prenderam o irmão, ele fez um telegrama a João Pessoa advertindo de que ele tinha famílias que podia responder por aqui. Viu? Essa coisa. João Pessoa disse a Zé Américo que não acreditava em ameaças. Esses meus inimigos só fazem ameaça, mas não concluem. Marcou uma viagem a Recife, João Dantas leu no jornal União a ida dele. Ele voltou do caminho, foi em casa, armou-se e procurou João Pessoa. Tendo como guia ódio, só. Não falou a Suassuna, não falou a ninguém. Viu o carro do oficial do governo junto do Glória, Confeitaria Glória. Entrou na confeitaria, pôs-se de lado entre Agamenon e João Pessoa e dizia: eu sou João Dantas, e atirou. Deu 3 tiros. Na hora que papai soube, 5h30 da tarde, morreu às 5 horas, pelo telégrafo, disse: perdemos a luta terrivelmente, não era essa maneira. O que eu queria era a intervenção federal, João Dantas apiado do poder, João Pessoa, e eu vivendo o sofrimento dele vivo. Ele morto jamais. Sou contra isso. E fui contra João Dantas, quando João Dantas esteve lá e dizendo que termina morrendo. E se não tiver quem mata, eu mato. Mas o papai foi contra, aconselhou João Dantas, sabia que ele era um homem disposto e valente. A luta terminou. Quando papai soube, mandou um portador a Tavares, João Costa respondeu com a corneta e cessou a luta. Retiraram-se os soldados
de Manaíra, de Tavares, dos demais lugares onde havia luta, e recolheram sapatos de Patos a Piancó. Houve o sepultamento, aquela coisa toda de João Pessoa. Morreu o presidente, com um pesar maior de papai, porque a partir daí veio a intervenção tardia que se pedia para a polícia. O exército chegou. Viu? Mas o exército levou, os oficiais levaram a família. E papai comentou, e eu ouvi aos 7 anos, quem vem para a luta não traz família. Mas passaram lá 57 dias, houve a intervenção, e com o estouro da Revolução, no dia 4 de outubro, visitaram o papai e disse: coronel, nós viemos aqui ao conselho para o senhor fugir. A Revolução estourou no Rio Grande do Sul e já 14 estados aderiram. Mas hoje já tem 14 estados aderidos? Já tem 14 estados. Existe Alagoas, existe o quê? Papai, então, reuniu a família, os irmãos, a sogra, que era a irmã, papai casado com a sobrinha, e o resultado é que todos disseram: nós lhe queremos aqui, vivo, mas morto não. Concordamos com a sua, temos saudade, temos apreensões, essa coisa, mas concordamos com a sua fuga. Ele fugiu para Triunfo, de Triunfo veio para Flores, mandou buscar a família a nós em Princesa, para Flores, que era Pernambuco, e de lá ele fugiu para Alagoas e fez a luta dele. Enquanto os outros foram para a Europa, ele ficou pé no mato, pé no caminho. Mato e